Eu vou trazer imagens aí para vocês da Avenida Boa Esperança. A Avenida Boa Esperança é uma avenida importante via de ligação sul-norte. É uma extensão da Avenida Maranhão, na verdade. Uma extensão da Avenida Maranhão. Olha aqui, ó. Essa aqui é a Avenida Boa Esperança. Mas essa avenida não é apenas um jeito de você se deslocar pelas ruas, não. Esta avenida, meus amigos, tem um papel estrutural importante. É um dique de contenção. É uma parede para controlar o nível das águas. Olha, congela essa imagem, congela aí para mim. Eu vou explicar isso aqui, ó. Aqui é o Rio Parnaíba. Quando o Rio Parnaíba enche demais, é esta avenida que protege a cidade de Teresina. O dique foi construído com esse propósito. E depois a avenida foi construída em cima, certo? Então, protege a cidade de Teresina do avanço da água do rio. É um muro. Aí é que tem um problema. Muitas casas foram construídas ao lado dessa avenida, portanto, no dique. E isso pode comprometer a estrutura do dique. É um problema, né? Já há estudos que mostram que essa estrutura pode estar comprometida, portanto, os moradores estão sob risco, os moradores que estão aí estão sob risco, eventualmente, de um rompimento deste dique, e isso pode trazer problemas importantes. Nós vamos para lá, então. Eu vou falar com o Clebson Lustosa, vamos trazer informações ao vivo, porque a Prefeitura tem um plano, um projeto para a desapropriação de parte dessas famílias para a proteção das próprias famílias e do dique. Eu queria convidar logo Elivaldo Barbosa, está aí, devidamente microfonado, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, que prazer recebê-lo aí nesse 2019. Bem, cara, agora pessoalmente, desejando suas boas-vindas. Depois das férias, estamos de volta, né? 10 dias de férias foi para mim um momento, assim, vamos dizer, de saudade, sabe? Muito bem. Eu não pude esconder as dificuldades que passei nessas férias. Saudade de você. Muito bem. Assisti em casa ali e tal, mas não é a mesma coisa, né? Bom, Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. Pronto, queria começar logo, Elivaldo, conversando com você a respeito dessa história do dique de contenção. Essa obra que foi feita ali na região norte de Teresina e que protegeu as comunidades norte da cidade, né? É verdade, foi uma obra fundamental, como o Clebson falou, no final aí da década de 1970. Ali qualquer elevação das águas do rio, dos rios Parnaíba e Poti, mais na frente, logo depois do encontro das águas, já provocava um estrago aí de área de grande risco de inundação, aquela região ali do Lagoas do Norte, hoje projeto Lagoas do Norte. Então o dique foi construído exatamente para conter a inundação através dos rios Parnaíba e Poti, lá na região do Poti Velho. Foi uma obra importante para aquela comunidade, foi muito importante para a comunidade, sim. Eu vou voltar com o Clebson, que vai trazer mais detalhes para nós sobre a necessidade e a possibilidade de desapropriação de famílias. Clebson. Isso, Joelson. Agora normalizamos o nosso sinal. Novamente, boa tarde para você, para o Elivaldo e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Como eu falava anteriormente, Joelson, o dique ele ainda é da década de 70. Então, assim, ao longo dessas várias décadas, a estrutura do dique ele precisou ser reestruturado. Existem estudos científicos comprovando que o dique ele precisa de uma reestruturação. Também ao longo dessas várias décadas, como você mesmo falou, várias famílias acabaram construindo suas casas tanto na lateral do dique, como também na Avenida Boa Esperança, que não deixa de ser esse dique que, segundo a Prefeitura, protege diretamente das águas do rio Parnaíba, caso venha acontecer uma enchente, protege aí mais de 100 mil pessoas. Há mais de 3 anos se discute essa necessidade da reestruturação do dique, como também a necessidade da desapropriação de algumas casas, de algumas famílias que construíram suas habitações nesse espaço. Ao longo de mais de 3 anos, nada foi resolvido, existe muita discussão por parte tanto da Prefeitura como também da população que é contra a saída das famílias desses locais. Segundo elas, se criou uma espécie de sentimento afetivo, existem várias histórias de moradores que moram no bairro há mais de 40 anos e eles são contra a saída dessas pessoas dessas casas. Quem pode trazer informações para a gente acerca dessa discussão, como é que anda esse projeto, o que é que já foi decidido, é o diretor de execução do programa Lagoas do Norte, o senhor Leonardo Madeira. Diretor, explica para a gente, são mais de 3 anos que se discute essa necessidade da reestruturação do dique, como também a desapropriação dessas famílias. Até agora, o que é que foi resolvido? Por que é que esse projeto ainda ele não foi fechado? Boa tarde. Boa tarde. Bom, havia-se uma discussão a princípio sobre a existência do risco em si. Esse risco ele foi definido a partir de estudos, perícias, né, e hoje esse risco ele já está bastante consolidado, o entendimento ele já é compreensível por parte da população
população teresinense. A partir daí, a Prefeitura de Teresina se comprometeu ainda no ano de 2018, em reunião com o Ministério Público, de elaborar um projeto de engenharia que venha, de fato, apontar a melhor solução para a região. Uma solução que seja menos custosa, né? Não só no âmbito financeiro, mas especialmente em termos sociais, né? Ou seja, uma solução que venha se adaptar à região, venha suprir essa necessidade, resolver o problema, né? E incorrer no menor número de desapropriação possível. Esse é o nosso objetivo, é o nosso interesse. Então ainda não existe um número preciso de quantas famílias vão ser preciso desapropriadas, se elas realmente vão ter que sair de suas casas, para onde essas famílias vão. Tudo isso ainda está sendo discutido? Isso está em fase de discussão. Inclusive, nós estamos numa fase preliminar, que é a elaboração de termo de referência para a contratação de uma empresa que vai elaborar o projeto de engenharia. Tudo isso vai acontecer ainda no ano de 2019. Então, nosso objetivo é elaborar ou iniciar a elaboração desse projeto ainda este ano. Então, não há nenhuma possibilidade de desapropriação por esse motivo na região do ano de 2019 por conta desse motivo. Como é que tem sido a conversa, o diálogo entre a Prefeitura e os moradores aqui? Esse diálogo ele é permanente, ele existe, como você bem colocou. Há mais de 3 anos a gente conversa com a população de Teresina, né? Quantas entrevistas já demos, quantas reuniões já participamos. Então esse entendimento ele já é pacificado, já foi pacificado na verdade. Então existe uma compreensão por parte da população teresinense da existência do risco em si, e a Prefeitura de Teresina está adotando as providências cabíveis e necessárias, né, para a resolução desse problema que existe. Nós temos recurso para isso. É importante deixar claro que nós temos um risco já bastante, um risco definido, e nós temos recurso para a solução desse problema. O senhor nos colocava anteriormente, antes da nossa entrada, que teria 3 alternativas para as famílias, além da desapropriação, teria outras 2. Quais seriam? Exatamente. Então, para as famílias que poderão ser desapropriadas, é bom que se diga que hoje a Prefeitura não tem condições de dizer nem quais e nem quantas famílias poderão ser desapropriadas. Por esse motivo, por conta da obra de reestruturação do DIC, para essas famílias haverão 3 opções, assim como para as demais famílias que poderão ser desapropriadas por conta da execução do Programa Lagoas do Norte, que é a indenização, né, do próprio imóvel em si, que seria um imóvel em um residencial construído pelo Programa Lagoas do Norte, ou seria o reassentamento monitorado. O reassentamento monitorado é quando o programa em si ele pode adquirir o imóvel na vizinhança, né, nas redondezas ou na vizinhança de onde o morador já estava estabelecido. Então o programa sim, ele se preocupa com as relações familiares, ele se preocupa com as relações afetivas que existem com a região, os vínculos de vizinhança que vão se consolidando ao longo dos anos. Então existe sim uma preocupação por parte do programa nesse sentido. Temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Bom, esse é um caso que envolve também, tem, claro, Elivaldo Barbosa, um desgaste político, né? Que o prefeito vai ter que assumir isso aí para tentar negociar ou defender junto às famílias que seja feita essa retirada, Elivaldo. Até porque o projeto está em andamento, já poderia estar numa fase bem mais avançada, o seu cronograma ele foi comprometido em razão desse impasse. Agora é como o assessor aí, o técnico, está explicando. Não é interesse do programa, é exatamente agredir uma condição consolidada, existente. Exatamente. É preciso que haja uma solução que minimize os efeitos danosos às famílias. Né? Sociais também. Exatamente. Agora, doutor Leonardo, a pergunta que eu faço para que a gente deixe claro aqui para o telespectador. O DIC está sob risco? A Avenida Boa Esperança pode apresentar um colapso que traga gravidade a essa região, caso nada seja feito? Bom, o que nós podemos dizer é o seguinte, que a Prefeitura de Teresina, diante dos laudos que já nos foi apresentado, diante das perícias realizadas, não pode mais garantir a segurança do DIC se porventura ocorrer um fenômeno semelhante ao que aconteceu na década de 80, né, que foi o encontro dos picos de cheia do rio Parnaíba e Poti, onde os DICs eles são solicitados em termos máximos, né, numa magnitude bastante elevada. Nesse sentido, a gente não poderia mais garantir a segurança, até porque a
perícia mostrou que houve um rebaixamento do dique em si. Então o dique ele já rebaixou em diversos trechos, ele precisa, além de uma obra de reestruturação, mais um alteamento na sua cota de coroamento, né, ao qual visa justamente barrar essas águas se porventura ocorrer um fenômeno como o que aconteceu na década de 80. O fenômeno que aconteceu na década de 80, ele é estipulado pelos especialistas num tempo de recorrência de aproximadamente 100 anos. Pode ser que esse fenômeno ele venha acontecer daqui a 100 anos somente, mas pode ser que ele venha acontecer no ano seguinte, né, no próximo ano, em 2020. Nós não temos o menor controle sobre os fenômenos da natureza. O que nós podemos é nos precaver, adotando as medidas de engenharia, porque esse é um problema de engenharia, as medidas de engenharia, onde a boa técnica ela venha prevalecer, para que venha garantir o mínimo de segurança à população que está sendo protegida por essas estruturas. Ok, diretor, eu queria agradecer as informações. O diretor executivo do programa Lagoas do Norte, Joelson, falando a respeito desse assunto tão antigo, que é a questão do dique aqui da Boa Esperança, um assunto que exalta muito os ânimos da população toda vez que se toca nesse assunto. E, claro, quando chega esse período chuvoso, é inevitável não falar no dique da Boa Esperança. Eu volto com você. Muito obrigado, Clebson. Muito obrigado, Clebson Lustosa. Elivaldo Barbosa, não é brincadeira a história de 85, hein? Não, é uma enchente avassaladora, né? Terrível. Feito avassalador. Nós estamos com as imagens, inclusive, da internet, daqui a pouco nós vamos mostrar essas imagens aéreas. Olha, isso aí é 1985, minha gente. A cidade de Teresina foi tomada. Pela água e aí nós estamos vendo aí a região da zona leste da capital, tá? Mas a zona norte foi um negócio terrível. A Avenida Maranhão, por exemplo, ficou completamente tomada pela água. Eu vou fazer aqui, vou voltar aqui. O bairro Acarape foi atingido em cheio. Bota aqui no sido recentemente inaugurado, mas foi praticamente todas as famílias tiveram que sair de lá do bairro Acarape, foi o mais atingido, inclusive. Então é isso, as imagens mostram que o negócio é grave, não é brincadeira essa história das imagens das enchentes de 1985. É importante que a população tenha isso em mente para evitar que tragédias se repitam. É assim que a gente resolve o problema do futuro, é aprendendo com a história, aprendendo com o passado. E Teresina já sofreu os castigos de uma enchente, né, Elivaldo Barbosa? É por isso que esse problema complexo tem o envolvimento não só da Prefeitura, o interesse de executar o projeto Lagoas do Norte, mas também o envolvimento do Ministério Público em busca de uma saída de consenso, de um termo de conduta e claro, com a comunidade, envolvimento direto da comunidade para que a população que vai ganhar, a região é que vai ganhar com esse tipo de investimento, né? Tá aí, então, imagens de 1985. Terrível, isso é triste memória. Triste memória da cidade de Teresina.